E antes de começar, eu tenho uma pequena recomendação pra vocês, que quem for assistir o episódio 9 na íntegra, escuta de foninho, tá? E não assiste na sala, não, porque eu tenho certeza que vocês vão me agradecer depois. Então já aproveita pra deixar a sua inscrição, curtida e compartilhamento. E aliás, deixa aqui no comentário se essa dica te salvou ou não, ou manda uma mensagem lá no Insta também, tio Nezo. Mas enfim, bora pro vídeo, que o anime de hoje tem muita coisa errada nesse episódio. Mas enfim, bora pro vídeo. Adonis e Dorica finalmente chegam em uma multa que estava detonada. E Dorica pergunta se Adonis também iria arrumar briga neste lugar, e o garoto confirma, mas não foi uma surpresa pra ela, que apostava que uma cidade tão grande como essa tinha muitos soldados e armas, então ele não sairia ileso dali. Adonis simplesmente ignora a garota, que tem a brilhante ideia de jogar pedra, papel e tesoura com ele, e sugere que o perdedor teria que obedecer o vencedor, mas Adonis diz que isso era uma idiotice, enquanto ela insistia pra ele aceitar. Mas Adonis continua a ignorando, e os dois finalmente entram em Mamuta, onde notamos um design bem diferenciado e deteriorado, o que deixa Adonis bolado, porque desse jeito não iria conseguir destruir nada, já que essa cidade já estava destruída. Mas Dorica enxerga uma garota no chão que estava muito machucada, e Adonis para a moto, e ela corre até ela, perguntando se precisava de ajuda, e o garoto manda que ela não abaixe a guarda. Dorica diz que ia tomar cuidado e pergunta pra mulher se ela estava ferida, e a mulher diz que precisava se apressar, o que faz Dorica pensar que ela estava fugindo de algo. Mas Adonis alerta que aquilo não era uma pessoa e manda ela se afastar disso. E descobrimos que aquilo na verdade era um robô que tira as medidas de Dorica, e diz que seu índice de prazer seria 34 e era muito baixo. Mas mesmo assim ela precisava daquilo, mesmo que fosse feito com outra mulher. E pula em cima de Dorica, mas Adonis dispara contra a boneca e a elimina. Adonis ajuda Dorica a se levantar e diz que aquilo era uma Madoa, uma boneca mecânica que os humanos usavam de brinquedo. E logo em seguida, eles escutam vários sons duvidosos vindo do hotel, o que significava que tinham várias delas. O garoto prepara sua pena e entra no hotel, mandando Dorica ficar ali. E caso algo acontecesse, ela só precisava gritar, mas a garota diz que iria junto com ele. Mas Adonis manda que ela pare de fazer o que quisesse, e se ele ordenasse que ela ficasse ali, era pra ela ficar. E caso contrário, ele iria abandoná-la. O que faz ela obedecê-lo, mas a garota se assusta com algumas bonecas que estavam na fonte. Mas vamos até Adonis, que usa uma magia pra iluminar aquele lugar. E logo atrás dele, vemos Dorica, que se explicava porque não fazia isso pra deixá-lo bravo. Mas na verdade, ela tinha prometido ao Sr. Punch que o manteria seguro. E ficaria tudo bem, já que ele não deixaria uma garota nessa cidade abandonada, já que ele não era esse tipo de pessoa. Ela até imagina uma cena fofinha dele todo compreensivo ao encontrá-la, mas logo volta pra realidade porque ele já a abandonou antes. Mas isso tinha sido culpa dela, e com certeza era um jeito gentil dele mantê-la longe de problemas. E ele até podia ser assustador quando estava bravo, mas jamais a machucaria. Mas espera, ela se lembra que ele já a machucou diversas vezes anteriormente, e bom, o nosso mago encapetado encontra a menina e fica bolado, e evolui de vou te abandonar pra vou te eliminar, deixando a menina muito assustada. Adonis pergunta se ela não o levava a sério e diz que achava que ela era uma inútil, mas parece que estava fazendo isso de propósito, e Dorica se ajoelha clamando por perdão, porque pensou sobre isso, mas talvez seja mais seguro se ela ficasse junto a ele, já que afinal ela estava com todas as coisas deles, então seria conveniente mantê-la por perto. E até oferece uma biritinha pro garoto, que concorda que fazia sentido, e ela poderia fazer o que quisesse, desde que não ficasse em seu caminho. A menina fica toda feliz e corre atrás dele, e aquele som duvidoso volta a surgir, mas acompanhado do cheiro da morte. E ao abrir a porta do quarto, Adonis descobre que Mamuta, o reino das ruínas, tinha se perdido e sido consumido pelo próprio desejo, enquanto as bonecas faziam coisas erradas com os antigos moradores, que já não estavam mais vivos. Adonis olha para sua arma e diz que não sabia que criavam esse tipo de Madoas, que eram praticamente cópia de humanas. Ele nota que elas eram criadas em rédea, e a boneca diz que apenas queria que alguém a amasse. E olha para Adonis e diz que estava cansada disso, enquanto uma lágrima escorria em seus olhos. Adonis se pergunta se elas tinham consciência, e outra Madoa pergunta o porquê foram feitas.
perfeitas. E por que foram programadas assim, já que nunca pediram essa vida? E clama por ajuda. Adonis entende o que elas desejavam e atira contra os robôs, que o agradecem, porque finalmente chegou ao fim. E enquanto isso, vemos duas kunoichis de Suzune, que dão de cara com alguns sentinelas de Rédia, mas decidem passar direto, eliminando todos eles, sem nenhuma piedade. Mas voltamos até Mamuta, onde Adonis concordava com o que a bruxa Ofélia tinha dito sobre a ciência ter revelado a verdadeira natureza da humanidade. E um mundo que podia criar qualquer brinquedo criaria esse tipo de robô, que existia apenas para realizar os desejos, e reconhece que os humanos realmente eram uma escória. Ele pega algumas algemas no chão e pergunta se Dorica reconhecia aquilo, e ela diz que eram do campo de concentração de Rédia. E Adonis fala sobre o comércio de pessoas, e diz que não deve ter sido fácil para uma pequena nação importar tantos desses robôs de Rédia. Dorica se lembra do diretor falando que ela devia servir ao povo, enquanto Adonis concluía que eles devem ter oferecido suas próprias mulheres em troca dessas bonecas do grande Império de Rédia. Dorica diz que isso era horrível, e o garoto diz que eles abandonaram suas esposas e filhas para que pudessem comprar os robôs, e era decepcionante, mas os humanos não tinham limites, e essa nação sucumbiu às ruínas em busca de seus desejos. E sem mulheres, a próxima geração não poderia nascer, e os homens apodreceram em suas próprias fantasias. E talvez não seja a única nação que tenha ruído da mesma forma. E por isso, ele tinha vontade de vomitar quando falavam sobre as engrenagens da expansão. Adonis reúne todas as bonecas na fonte e começa a montar algo que Dorica pergunta o que seria. E Adonis diz que seria um EMP improvisado. E óbvio que ela não sabia o que era, mas Adonis explica que iria fazê-las descansar, o que significava que elas teriam um fim misericordioso e sentiriam apenas um pequeno choque. O garoto invoca sua magia e pede que Dorica segure aquele megafone que, combinado com sua magia, emite um pulso final, dando descanso a todas aquelas bonecas, que o agradecem uma última vez, enquanto Dorica começava a chorar por estar feliz ao estar junto de Adonis. E ao fundo, as ninjas observavam o aprendiz de bruxa. Uma delas diz que ele parecia muito novo, e a outra pedia que ela não o subestimasse, porque aquele rebelde causou uma mega confusão no Império de Rédia e até aniquilou as forças de elite enviadas atrás dele, após ter dizimado muitos dos civis. A outra garota diz que pensava que não deveriam mexer com as coisas das bruxas, e a menina concorda, mas o imperador de Suzune tinha instruído que elas capturassem qualquer coisa que pudesse manter Rédia sob controle. A menina diz que fazia sentido, e talvez o imperador as recompense caso tenham sucesso ali. E sua irmã diz que talvez elas finalmente consigam morar na capital. Mas a outra garota responde que estaria feliz em qualquer lugar desde que esteja ao seu lado. E com esse momento fofo, elas saltam do prédio, decididas a derrubar aquela fera, enquanto víamos Shirozagi de fundo com um mega sorriso, falando que elas estavam atrapalhando. E logo em seguida vemos as ninjas de frente com Shirozagi. Elas perguntam quem ele era e partem pra cima dele, mas o homem apenas sorri. E voltamos até Adonis e Dorica, que criaram um túmulo em homenagem a todas as Madoas, porque infelizmente era tudo que podiam fazer, torcendo para que elas finalmente tenham paz. Mas o garoto diz que não adiantava prestar condolências, já que túmulos e orações eram apenas métodos utilizados pelos vivos para lidar com suas próprias emoções. E se ela quisesse homenageá-las de verdade, ela deveria dar aos humanos um gostinho do ressentimento delas. Mas Dorica diz que não achava que isso seria o certo, e ao lado vemos mais um túmulo, homenageando as bruxas de Lunamilha. Adonis pergunta por que ela não ficava ali pra sempre, já que gostava de choramingar, e ela pergunta o porquê ele dizia isso, mas o garoto responde que Yana e as outras bruxas perderam a vida pelos humanos que ele atraiu, e isso seria a culpa dele, e pergunta por que ela ainda viajava ao seu lado, e diz que esta era a sua última chance de reconsiderar. Mas Dorica puxa sua bolsa com os bonequinhos fofos com as plaquinhas de símbolo de reconciliação, e Adonis diz que pensou que jogou aquilo fora, e ela responde que não queria culpá-lo e não queria mais discutir. E além disso, as bruxas tentaram usar
usá-lo para sanar seus desejos por itens mágicos e utilizá-los contra a humanidade, que as levou a pegá-lo e provocá-lo para ressuscitar Chloe, o que claramente seria uma traição. Adonis se vira e a chama para ir embora e sussurra pedindo por desculpa, o que faz a garota sorrir e acompanhá-lo. Ela pergunta se isso significava que eles fizeram as pazes de forma oficial, mas Adonis apenas pede que ela se livre daqueles bonecos toscos da bolsa dela, deixando a garota decepcionada. Ele até aconselha que ela tente aperfeiçoar outras habilidades, e ela diz que poderia aprender a cantar. E Adonis avisa que ela jamais poderia cantar enquanto ele estivesse pilotando. E eles vão em direção à moto, onde Shirozagi estava os aguardando. Ele pede que eles parem com aquele namorico, deixando Adonis em alerta. O garoto pergunta se eles já se encontraram antes, e Shiro detona a moto com um sorriso, revelando que as ninjas também foram eliminadas. E se apresenta como um cara importante de rédea, que veio atrás de sua cabeça. O que deixa Adonis feliz, porque finalmente poderia acabar com alguém. E com isso, temos o final do nosso 9º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui. E não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Mas é isso, valeu e até a próxima. E eu avisei, hein? Valeu!